É um pouco da história de Silvio Santos que passa pelo Rio de Janeiro, história que marca o Brasil. E é nessa repercussão que seguimos com o Maurício Sticer, ele que é jornalista, especialista em televisão e autor de Topa Tudo por Dinheiro, as muitas faces do empresário Silvio Santos. Maurício, obrigada por estar conosco aqui na programação da CNN. Bem-vindo. Eu que agradeço, Carol. Prazer falar com vocês. Vou aproveitar aqui o título da tua publicação para te fazer uma pergunta exatamente nesse sentido. Quais são as várias faces de Silvio Santos? Por que ele é essa referência onde quer que ele tenha colocado o dedo? Em especial, eu acho que são muitos Silvio Santos, né? Mas acho que, em especial, o que tornou o Silvio único foi o fato dele ser um empresário muito bem-sucedido no ramo da comunicação e, ao mesmo tempo, ser talvez o maior comunicador que já houve na nossa televisão, né? Não é pouca coisa isso, quer dizer, ele construiu uma trajetória, ao mesmo tempo, em paralelo, o tempo todo, comunicador e empresário, né? Por isso que ele dizia, ele achava que dos donos de televisão, ele falou, acho que eu sou o único que gosta realmente de televisão, porque não era só para ele um negócio, era um negócio muito importante, que ele levou até o fim com bastante sucesso, mas ao mesmo tempo tinha essa peculiaridade, ele ficava horas diante de um auditório, né, animando as pessoas, fazendo palhaçada, brincadeira, se comunicando de uma maneira realmente muito especial. E o quanto que essas duas faces de comunicador e de empresário fazia com que Silvio Santos também tivesse esse grande diálogo político, que é uma das questões aqui que Outra estamos face. trazendo aqui na nossa programação. Exatamente. Esse é um lado que deriva, né, dele como empresário, né, ele entendia, por ter uma TV aberta, ele sempre falava, eu sou um concessionário do governo, né? Então, ele entendia que ele deveria ter uma postura sempre de apoio ao governo, em muitos momentos até bajulador em relação a diferentes governos, é, e não evitou por muito tempo criticar governos. O jornalismo do SBT, de certa forma, às vezes foi muito criticado por isso, por ser muito cordial demais com os governos. E, ao mesmo tempo, ele resolveu entrar para a política, né? Como você mencionou. Quer dizer, a partir de um certo momento, ele teve um período de uns 5 anos que ele tentou ser governador, ser prefeito e tentou ser presidente da República, né? Ele teve essa ambição, para mim é um dos grandes mistérios da história do Silvio, né? Eu nunca entendi direito, eu falei uma vez com ele sobre isso, o que veio, por que ele quis isso, né? Que desejo foi esse? E é um dos raros momentos que ele não é bem sucedido, né? O Silvio não deu certo esse esforço dele de entrar para a política, né? A candidatura dele à presidência foi impugnada, pouco antes da eleição de 1989. As várias vezes que ele se articulou para ser prefeito ou governador também não deu certo. Eu acho que ele era um cara sincero demais, muito franco. Eu acho que ele não conseguiria se dar bem na política por isso. Um cara muito transparente, eu acho, nos sentimentos dele. Uma outra característica, Maurício, que a gente destaca é o espaço que Silvio Santos dava a novos talentos, a novos nomes na programação do SBT. O que explica essa capacidade do Silvio Santos de encontrar em determinada pessoa um potencial para a comunicação, por exemplo? Olha, eu acho que ele tinha uma percepção muito grande de que ele precisava fazer uma televisão popular, né? Isso é uma marca que ele fez sempre na televisão. Televisão é para o povo, televisão é para a classe C, D, né? Então, eu acho que ele estava sempre ele tem um ouvido, uma sintonia muito boa para entender o que é realmente que essas pessoas vão gostar de ver na televisão. O fato dele ter lançado, dado espaço para tantos artistas que, né, estão hoje se manifestando de forma de muita gratidão pelo espaço que conseguiram com o Silvio, eu acho que está ligado a isso. Ele percebeu, esse cara aqui se comunica com o povo, então vem aqui para frente do palco, né? Eu acho que ele tinha isso, uma intuição grande em relação a isso, de saber o que era popular, o que não era, ou sabia transformar algo que não era tão popular em algo popular, né? Um radar muito bom do Silvio nesse sentido.
Maurício, Pedro Duran também tem uma pergunta para você. Por favor, Pedro. Obrigado, Cairon. Oi, Maurício. Boa tarde para você. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu queria entender, na tua avaliação, você que é um dos maiores conhecedores da televisão aqui no Brasil, como é que você avalia a capacidade do Silvio de criar marcas que foram perpetuadas e fizeram tanto sucesso, né? Para muito além do Topa Tudo por Dinheiro, a Roda do Baú, a Praça é Nossa, esses bordões que ele usava no dia a dia e também as outras marcas que se expandiram pela área de cosméticos, com a Jequiti, pela questão financeira. Qual era a fórmula que ele tinha para poder criar esses produtos de sucesso, essas marcas de sucesso? Olha, algumas coisas, né? Ele, vamos dizer assim, ele importou, né? Muitos quadros de sucesso, tipo Namoro na TV, Show de Calouros, muitos quadros que o SBT, o Silvio exibiu antes ainda de ser SBT e depois no SBT, eram quadros que ele via ou traziam para ele dos Estados Unidos, de outros mercados, né? Coisas que deram muito certo, tanto lá fora quanto aqui. E coisas que ele criou, coisas que ele inventou, e do ponto de vista de negócios, eu acho que ele entendia que a televisão era a melhor maneira que existia de promover o negócio dele, né? Então, quer dizer, as marcas que você mencionou, a gente conheceu vendo o programa Silvio Santos, né? Desde da época do Baú da Felicidade, né? As marcas de cosméticos, a Jequiti e outras coisas que ele falava. Ele inseria de um jeito muito hábil essa questão da propaganda do negócio dele com a diversão, com o entretenimento, né? Talvez tenha sido o cara que fez isso melhor. Talvez não, acho que foi o cara que fez isso melhor na nossa televisão. Maurício, seguimos aqui na nossa conversa, mas antes uma confirmação da família de Silvio Santos de que não haverá velório. Confirmação agora dos familiares de Silvio Santos. Não há ainda informações sobre o enterro, mas nesse momento já há a informação de que não teremos velório de Silvio Santos. Decisão já comunicada pela família à imprensa. Nossas equipes ainda estão em frente ao Hospital Albert Einstein, aguardando outras informações com relação ao velório de Silvio Santos. Ele que nos deixou aos 93 anos, estava no hospital internado desde o início do mês, desde 1º de agosto. Até o momento, nenhum familiar conversou com a imprensa, temos apenas a nota emitida pelo Hospital Albert Einstein, bem como a manifestação do SBT, confirmando a confirmação que foi dada nas primeiras horas da manhã deste sábado. Maurício, pergunta que eu te faço com relação a esse legado de Silvio Santos, onde você enxerga Silvio na programação da televisão brasileira? O Silvio, eu acho que é o primeiro comunicador de massa, realmente, da televisão, né? Antes dele, houve alguns no rádio, né? Onde ele também começou, mas na televisão, eu acho que ele foi insuperável, né? Pela capacidade de comunicação, pela facilidade de falar e de apresentar o que ele queria na TV. Acho realmente é um lugar único, né? Talvez o mais alto do pódio, né? Seguido assim por outros, posso te citar outros grandes comunicadores, mas eu acho que nenhum chegou na altura do Silvio, tipo Chacrinha, Faustão, que eu acho também é um comunicador espetacular. Enfim, temos muitos grandes comunicadores. Eu acho que o Silvio, talvez pelo pioneirismo dele, ter começado muito cedo e foi lapidando isso também ao longo dos anos, né? Se tornou um tipo insuperável e insubstituível. Pedro Duran. Você sobre as 6 filhas do Silvio e o legado que ele deixa. Evidentemente, o Silvio Santos é insubstituível. Eu acho que ninguém teria a pretensão de tentar substituí-lo do ponto de vista prático, nem mesmo as filhas reconhecem a força que ele teve. Mas o que vai ser agora do SBT sem o Silvio Santos? Qual é o desafio que as 6 filhas dele têm pela frente? Como é que você imagina que esse legado dele vai ser administrado? E também o perfil dessa família dele que agora vai passar a conduzir a história que ele construiu? É uma grande incógnita, Pedro, realmente isso, porque eu acho que houve uma preparação para isso, para esse momento, né? Quer dizer, nos últimos já 10 anos,
houve uma transição do ponto de vista empresarial, do ponto de vista das ações, e, enfim, dessa parte, né, que não é uma coisa tão pública, mas o Silvio já tinha transmitido esse legado familiar. Acho que a empresa está estruturada para isso, né? Tem, né, uma das filhas está no comando do canal, né, que é a Daniela Beirute. Agora, eu acho que o que eu digo é uma incógnita realmente porque eu acho que o Silvio conduziu o SBT por muitos e muitos anos como uma empresa familiar, né? Embora ele tenha contratado executivos, muitas vezes teve executivos ao lado dele, a gestão sempre teve uma marca muito pessoal do Silvio, né? Essa transição certamente vai ter que superar isso, mas eu não consigo realmente arriscar dizer para onde que vai, né? Para mim é um grande mistério e uma grande incógnita ver como que vai ser isso. O canal está aí, está com uma grade estruturada, tem anunciantes, talvez não tantos quanto gostariam, mas está funcionando. Agora, como vai ser, realmente eu acho que é a grande questão e, enfim, vai estar todo mundo olhando para isso, mas eu prefiro não fazer um prognóstico disso. Ô Maurício, até para que a gente consiga entender o quanto que Silvio ainda era uma voz de comando no sistema brasileiro de televisão. Porque a gente sabe que na apresentação ele já tinha passado ali o bastão para a filha, Patrícia Bravanel, mas o quanto que ele ainda opinava nas decisões da emissora? Olha, o SBT, eu acho que sempre teve um problema muito grande de comunicação com o público sobre a gestão do SBT, né? Então, a gente sempre nesses últimos anos, muita nota de bastidor, mas assim, pouca informação oficial realmente sobre o que o Silvio estava fazendo. O que chegou a mim é que até o fim ele ainda estava dando pitacos, palpites, mas realmente não estava mais no comando da operação do SBT, nesse último ano, pelo menos. Mas até pouco tempo atrás, acho que até 2022, com certeza, 2023, eu acho que ele ainda estava dando palpites, sugestões, tomando decisões, né? Algumas erradas, como daquele jeito dele mudar a programação de um dia para o outro, colocar um programa que ninguém estava esperando num horário que não tem nada a ver. Ele ainda estava fazendo isso, com certeza, eu acho até 2022 ele estava fazendo, talvez também em 2023. Agora, acho que em 2024, de fato, ele estava bem mais em casa, mais afastado e mais recluso. Pedro. Pois é, Maurício, e justamente pensando nesse perfil do Silvio, a gente tem, ao longo da trajetória dele, como você bem explicou, a tentativa de expandir aquilo que ele construiu com muito sucesso na televisão para outros negócios, para outros nomes, para outras áreas. Olhando para essa retrospectiva do Silvio e levando em consideração, por exemplo, problemas que ele teve, problemas financeiros com o banco e tudo mais, por que os outros negócios do Silvio não tiveram, talvez, o mesmo sucesso que ele teve na televisão? E ainda assim foram negócios bastante consolidados. O que você acha que... como é que você avalia essa entrada dele nesses outros setores? Eu acho que teve vários negócios bem-sucedidos, né? Podem ter não foram para sempre, não são, né? Não são negócios que ficaram perenes, mas, né, o Baú da Felicidade acho que é um negócio muito bem-sucedido por muito tempo, né? Jequiti também foi um negócio muito bem-sucedido. O banco realmente é um desastre, né, na trajetória do Silvio. É uma hora que realmente as pessoas pararam para pensar e falaram assim, pô, esse cara realmente é esse empresário tão bem-sucedido assim, tão esperto assim, né? É um momento realmente de impacto. Mas ele saiu super bem, né, do jeito dele, ele saiu de um jeito que ele perdeu o banco, mas não perdeu a fortuna dele, né? Ele conseguiu sair de um jeito muito bom para ele, que foi uma acusação de gestão fraudulenta do banco, né? Foi um negócio muito sério, né, o Pan-Americano. E ele saiu super bem nessa negociação. Falo bastante disso no meu livro, como foi a gestão dele dessa crise. Assim, eu não sou especializado em negócios, né? Mas até onde eu entendo, ele foi muito bem sucedido nesses negócios fora da televisão, mas não, evidentemente, não tão quanto ele foi na televisão. A televisão realmente
eu acho que é o topo, né? O investimento principal dele sempre foi. Ainda tem outras, tem hotel, né? Tem um monte de negócio. Teve uma época concessionária de veículos. Silvio fez de tudo, né, cara? Um negócio bem arrojado mesmo. Maurício Sticer entende tudo de televisão. E daí, minha última pergunta para encerrarmos aqui a nossa conversa, Maurício. Como você vai lembrar de Silvio Santos? Eu vou lembrar como o maior comunicador que eu vi na televisão, com certeza. É um sujeito com uma trajetória incrível, né? Construiu realmente com o esforço dele isso aí, né? Um cara que começou muito de baixo, batalhou. É uma história realmente de um self-made man, de muito sucesso, né? Muito bem sucedida e que deixou um legado de que é televisão popular. Né? Eu acho que se você quiser entender o que é a televisão popular no Brasil, você tem que começar pelo Silvio Santos. Vai sempre ter que começar pelo Silvio Santos. Maurício Sticer, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco na CNN Brasil. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. Bom domingo para vocês.